Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela para a gente iniciar nosso bate-papo hoje. Então, como eu mostrei na semana passada, o pensamento crítico nada mais é que nossa forma de pensar e criar realidades, certo? A gente vai fazer uma recapitulação de alguns pontos da aula anterior, justamente para que faça cada vez mais sentido essa nossa caminhada, esse nosso início no pensamento crítico, certo? Então, uma das coisas muito importantes que eu gosto sempre de enfatizar é isso daqui, né? Que cada um é o que é e está onde está por causa de tudo que está na sua mente. Então, as suas opiniões, o que você sabe ou acha que sabe, te fizeram chegar onde está agora. Então, a sua realidade atual representa o seu saber. Lembrando que muitos consideram que saber é fazer. Então, muitas vezes a gente tem muito conhecimento, só que se não colocado em prática, né, aquilo não nos traz uma sabedoria, vamos dizer assim, né? Por isso que muitas pessoas falam que inteligência é diferente de sabedoria. E eu sou uma dessas pessoas, né? Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. E como a gente está falando aqui cada vez mais de ir para a prática, eu acho importante pontuar isso. E eu gosto muito dessa imagem justamente para representar, né, que o que a gente conhece, o conhecimento que a gente tem é apenas uma gotinha, né, no meio de um vasto oceano. Então, a gente tem que pensar mesmo, né? Imagine essa proporção, né? O que é uma gota no meio do oceano? Então, isso que eu quero trazer aqui para que todos imaginem e façam, né, essa visualização, certo? É imaginar mesmo, tá? Usar a mente, fazer um esforço ali para entender essa proporção. Porque a hora que a gente começa a entender algumas coisas, tudo começa a fazer mais sentido, né? Mas, enfim. E aqui tem o contexto que se você só fizer o que você sabe, você nunca será nada além do que já é. Então, eu vi que, inclusive, o Rubens recentemente fez uma publicação, né? Se não me engano foi hoje ou ontem, falando sobre isso, né? O que fez a gente chegar até aqui foram coisas que a gente sabe até então e colocou em prática. Se a gente quiser ir além, a gente tem que fazer outras coisas, né? Fazer coisas além para poder chegar além. E o Joel J. recentemente enfatizou uma coisa que muitos outros autores e pessoas de relevância reforçam sempre, que por mais que a gente tenha que fazer coisas além para ir mais longe do que a gente chegou até este momento, a gente nunca pode esquecer de tudo aquilo que fez a gente chegar onde nós estamos agora. Isso é muito importante, né? Porque se a gente muitas vezes parar de fazer o que fez a gente chegar até aqui, né, mesmo fazendo coisas novas, a gente não vai chegar além. Pode parecer um pouco confuso, mas a gente vai trabalhar esse raciocínio ao longo da apresentação, tá certo? Então, eu gosto muito de uma frase do Einstein que diz: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele, por isso o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Lembrando aqui, novamente, o que eu falei anteriormente, né? Saber é aquilo que a gente coloca em prática. É isso que eu estou considerando, né? Nessa conversa aqui que nós estamos tendo, tá? Então, sempre é importante a gente alinhar algumas terminologias, porque às vezes o significado que eu dou para alguma palavra, para mim pode ser um, e de repente para cada um de vocês pode ser um pouco diferente. Então, a gente tem que alinhar sempre, tentar aprimorar, otimizar o nosso processo de comunicação. Isso faz parte, né, do pensamento crítico. Mas vamos lá. Então, nós temos a escolha de mudar a nossa vida a cada momento, certo? E a escolha de cada momento é o que determina todo o resto. Então, são coisas óbvias. Eu gosto muito de falar que o óbvio precisa ser sempre reforçado, porque ele é constantemente ignorado. Gosto dessa frase do Charles Chaplin, porque reforça tudo isso, né? Cada segundo é tempo de mudar tudo para sempre. E a gente pode, ao aprimorar simplesmente a nossa forma de pensar, né? A gente pode mudar tudo, criar novas realidades. E é isso que nós estamos trabalhando aqui, tá?
Tem até um barco a velas aí, lembrando, né, remetendo aquele modelo que eu mencionei na apresentação anterior, que também, né, é um modelo que mostra, né, um barco à vela, justamente para a gente ter uma base forte que nos dê condições para realmente nos levar em direção aos nossos objetivos. Estava comentando mais cedo aqui, antes de iniciar a nossa aula, que de nada adianta, às vezes, você ajustar suas velas se você não tem uma base forte, bem estabelecida, bem definida, né, com princípios, valores e vários outros pontos que a gente vai mais para frente trabalhar também. Mas vamos lá. Quando a gente fala de princípios e valores bem estabelecidos, a gente nada mais está fazendo do que criar critérios para a gente fazer nossas escolhas. E muitas vezes, se a gente não tem um pensamento crítico melhor desenvolvido, vamos dizer assim, a gente acaba vivendo no que eu chamo de automatismo maléfico. A gente não tem muitos critérios para fazer nossas escolhas. E aí, critérios legítimos, tá, pessoal? Então, às vezes, a gente acha que tem critérios, mas a gente está fazendo escolhas aleatórias, muitas vezes automáticas, que faz que a gente sempre tenha os mesmos tipos de comportamento, tá? Então, aí eu pergunto, né, o porquê que você faz ou deixa de fazer algo? Você tem bem claro definido, né, os seus critérios de escolha? Então, você tem princípios e valores bem estabelecidos para realmente você ser fiel ao caminho, ao processo, ser fiel à sua jornada, né, que você está desejando, né, para a sua vida como um todo, seus objetivos, seus sonhos, enfim. Então, isso é muito importante, e melhorar o pensamento crítico faz a gente melhorar, né, todo esse processo, ok? Mas vamos lá. Então, o primeiro exemplo, né, nós vamos ter uma aula falando um pouco mais detalhadamente sobre decisões, né? Então o tema da aula será decisões, esse processo, né, do nossa formação de pensamentos até o ponto das decisões, mas trazendo um exemplo aqui, né? Você toma decisões, faz escolhas com medo de que algo aconteça ou fé de que algo aconteça. Então anote isso e depois, né, de todo o dia, chega um momento ali, tira uns minutinhos e se faça essa pergunta, né? Poxa, né, das várias escolhas que eu fiz hoje, e eu falo das escolhas, pessoal, desde as mais simples até as mais complexas, porque muitas vezes são as nossas microdecisões diárias, né, que constroem o futuro tão promissor que a gente tanto deseja, tá? Mas aí pense, né? Poxa, eu tomei determinadas decisões. Essa decisão foi baseada no medo de que algo aconteça, ou na fé de que algo aconteça. É bacana fazer esse tipo de reflexão. O segundo exemplo, pessoal, é justamente parar para pensar onde suas decisões, onde suas escolhas estão te levando. Elas estão te levando em direção aos seus objetivos ou estão te distanciando deles? Como eu mencionei anteriormente, muitas vezes a gente é bem reativo, a gente não está pensando, né, a cada segundo, em cada micro escolha, micro decisão que a gente está fazendo ao longo do dia, né? A gente tem uma certa programação, um certo condicionamento e a gente está apenas reagindo, né, aos acontecimentos. E aí entra naquilo que eu acabei de falar agora há pouco, né? A gente acaba sempre tendo os mesmos comportamentos. E às vezes esse comportamento não é aquele que a gente gostaria. Às vezes, em vez de estar nos, né, levando em direção aos nossos objetivos, eles estão nos distanciando. Então, por isso que é bacana fazer essas reflexões. E aí, retomando a aula da semana anterior, né, vamos parar para pensar rapidamente sobre cada uma dessas áreas da roda da vida. Por que eu propus o exercício da roda da vida? Falei de forma bem breve, acredito que todos conheçam esse exercício, mas a gente tem que avaliar o grau de satisfação que a gente tem em cada uma dessas áreas, né? Lembra que eu falei que satisfação é diferente de gratidão, né? Nós sempre temos que ser gratos, exercer o poder da gratidão, e eu já vou deixar aqui registrado, e podem me cobrar depois caso eu não envie, mas um livro chamado A Magia, certo? Se não me engano é uma das autores do livro O Segredo, chama Rhonda, esqueci agora o sobrenome dela, mas eu tenho um audiolivro,
né, que é feito justamente para você executar de forma prática o poder da gratidão diariamente. Então, os capítulos do livro foram divididos de forma para a gente praticar. Então, deixo a recomendação desse livro, chamado A Magia, mas depois eu também mando o link do Google Drive, que dá acesso a esses áudios, tá? Para que vocês tenham essa ferramenta, né? A primeira vez que eu entrei em contato com essa ferramenta, às vezes a gente acha que sabe, né? Ou acha que está sendo grato, mas a gente sempre pode exercer cada vez mais e cada vez melhor o poder da gratidão. Então, realmente me surpreendi, lógico que positivamente, porque eu entrei em contato com uma ferramenta que potencializou, né, a gratidão na minha vida, e a gente sabe que ela realmente tem poder, certo? Mas, trazendo isso à tona, para pensar um pouquinho, então imagina que cada uma dessas áreas é um jardim que você tem que cuidar diariamente. Então, quando a gente para pensar na carreira, cada um de vocês pensa o quanto você está cuidando diariamente da sua carreira, né? O quão bem você está cuidando do seu jardim chamado carreira, certo? Então, pense isso todos os dias. Em relação à vida afetiva, né, o quanto você está cuidando. E quando eu falo do ato de cuidar, pessoal, estou falando da qualidade deste cuidado. Muitas vezes a gente acha que, poxa, está tudo bem, né? Mas está tudo bem apenas para você, né? Ou está bem também para as pessoas ao redor. Quando a gente fala em desenvolver o nosso pensamento crítico, a gente estende, né? Não é algo apenas individual, começa pela gente, no nosso íntimo, mas a gente passa isso para o meio ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente se conecta, né? Independente do tipo de relacionamento que a gente tenha, certo? Então, o quão bem você está cuidando, né, do seu jardim vida afetiva. Então, em relação à contribuição social, né, poxa, né, estou ali diariamente, né, trabalhando essa questão. Muitas vezes a gente acaba deixando alguma dessas áreas meio de lado, né, passam desapercebido, enfim, né, aos pouquinhos a gente vai melhorando cada uma dessas áreas, lembrando que, né, não tem que ser tudo de uma vez, certo? Então, eu só estou trazendo aqui algumas reflexões para estimular, né, a nossa forma de pensar. Então, em relação aos amigos, em relação à família, à espiritualidade, então, o quanto a gente está cuidando, e lembrando, vou reforçar exaustivamente aqui, qual a qualidade do seu cuidado, quão bem você está cuidando da sua saúde. Então, lembrando daquelas perguntas, dos exemplos que eu coloquei ali para as nossas decisões, né, para facilitar essa visualização aqui do nosso dia a dia em cada uma dessas áreas, poxa, né, a minha saúde, eu estou tomando decisões todos os dias com medo de que algo aconteça ou com fé de que algo aconteça? As decisões que eu estou tomando em relação à minha saúde, né, são decisões que estão me levando em direção aos meus objetivos, que é preservar minha saúde, ser cada vez mais saudável, ou estão me distanciando? Então, entendeu que essas simples perguntas já faz a gente ver com outros olhos, já muda um pouquinho as nossas lentes, né, de como cuidar cada uma dessas áreas. Equilíbrio emocional, intelecto, inclusive é algo que a gente está trabalhando nessas aulas de pensamento crítico, e todas essas áreas se correlacionam, estão conectadas umas com as outras. Então, quando você melhora um pouquinho alguma delas, consequentemente, outras também, vamos dizer assim, que melhoram por tabela, né? São os ganhos secundários, vamos dizer, que a gente tem, certo? Mas, enfim, a parte do lazer, das finanças, então, quão bem nós estamos cuidando do nosso lar como um todo. Então, só para recapitular, né, e trazer à tona aquilo que nós vimos na aula da semana passada, certo? Na aula anterior. E ao fazer isso, a gente consegue também fazer um paralelo com os significados. Lembra que eu falei que o significado é uma palavra-chave? Então, eu coloquei como primeira palavra-chave na aula anterior, significado. Então, quando a gente dá significado a algo, né, aí que a gente começa a cuidar de verdade de acordo com aquele significado. Ou não, porque de repente esse significado, né, acaba não sendo, não remetendo uma prioridade para você. Então, a gente rever nossas prioridades, né, aquilo que a gente está dando valor é muito importante quando a gente faz exercícios como esse, porque de repente a gente pode estar priorizando coisas que vão trazer resultados que não são aqueles que a gente realmente quer.
e de repente a gente está deixando de cuidar das coisas mais importantes. Então é bom a gente rever as nossas condutas, os nossos comportamentos, porque, como eu mencionei, muita coisa é automática. E várias das nossas programações instalam ciclos viciosos na gente, que muitas vezes a gente faz, né, vários tipos de condutas, vários tipos de comportamento de forma automática, por isso que eu chamo de vício, porque muitas vezes é nocivo, né? Então a diferença de vício e hábito, em termos de mecanismos, falando neurobiologicamente, são idênticos, né? Que a gente considera vício aquilo que nos faz mal, certo? Mas enfim, voltando aqui. Também nós trabalhamos na aula anterior a linha da vida. Então aqui eu quero dar um foco especial agora, pessoal. Teve essa prática que eu acabei de mencionar, que vale a pena vocês fazerem, acredito que vocês já viram isso várias vezes em outros cursos, em outras palestras, em outras aulas, tá? E essa questão da linha da vida também, mas a gente tem que olhar com outros olhos, por isso que a proposta do pensamento crítico é a gente melhorar as nossas lentes, para dar novos significados, né, e potencializar, né, a qualidade com que a gente faz, né, tudo em nossas vidas. Então eu mencionei aqui, dando o exemplo da minha linha da vida, no jardim carreira, né, fazendo essa analogia com o jardim. O que eu quero trazer à tona para vocês, pessoal? Que vocês vão entender, né, num dos próximos slides de uma forma bem mais clara. Mas a pessoa que eu me tornei ao longo da minha jornada acadêmica, certo? Então, eu estava lá dando aula, fazendo pesquisa, então é uma carreira acadêmica, que num primeiro momento a gente acha que tudo aquilo que a gente aprende só pode ser aplicado naquele ambiente acadêmico, certo? E o que eu quero que vocês façam essa prática da linha da vida, principalmente para as pessoas que não fizeram, mas mesmo as que fizeram, fazer com essas lentes agora, é identificar a quantidade de coisas que cada um de vocês aprenderam em outros ambientes, em outras formações, em outras atividades, sejam as quais forem, né? Por isso que eu falo, tudo é experiência, né? Cada acontecimento que a gente experiencia, a gente pode tirar vários aprendizados, nos traz maturidade se a gente aproveitou aqueles acontecimentos, né? Então, mesmo os acontecimentos passados, de repente a gente acha que não tem tanto valor, vamos dizer assim, tá, entre aspas, mas, de repente, você trabalhando o seu pensamento crítico, você pode rever, né, na sua mente tudo que você passou anteriormente e tirar lições que servem para várias coisas hoje. Então, quando eu comecei a empreender em 2015, vários dos desafios que eu encontrei, né, ao começar a empreender, né, eu consegui lidar de uma forma muito melhor por causa das experiências que eu tive na área acadêmica. Então, eu trouxe aquilo como bagagem, né, de forma a potencializar, né, a qualidade com que eu estava, né, lidando com os acontecimentos nesse novo ambiente, nesse novo mundo do empreendedorismo. A mesma coisa, ao longo desses 8 anos que eu estou empreendendo, várias coisas que eu aprendi ali, né, eu estou utilizando hoje, né, em outros aspectos, em outras áreas. Então, quando eu falei na aula anterior, dei o exemplo do filme, então eu estou fazendo algumas conexões aqui, tá? Para a gente melhorar todo esse conteúdo que está sendo compartilhado, né? E conexões são importantes. Olha só, então, aquele filme que eu mencionei, que é Quebrando a Banca, é um filme, né, nem é uma história, nossa, que grande história, mas eu costumo dizer que em filmes, seriados, né, vários tipos de obra, não só na literatura, não só nos livros, a gente pode aprender muito com os filmes de acordo com as lentes que a gente está, né, usando, certo? Então, ó, teve uma das frases aqui no início, que era uma frase de um desenho animado, né, do mestre Shifu, do Kung Fu Panda. Então, uma mente preparada, quando a gente vai melhorando o nosso pensamento crítico, a gente começa a tirar lições, extrair lições, né, de fontes mais inesperadas, mais inusitadas. Então, a gente revê nossa linha da vida justamente para identificar coisas que têm um valor inestimável, que muitas vezes, por causa da nossa forma de pensar, a gente está subestimando, a gente acha que não tem valor.
né? Então, trazer isso à tona. Então, esse filme Quebrando a Banca, que eu dei o exemplo, e acabei não me aprofundando mais, mas mostra isso, né? O cara que estava lá na universidade do MIT, né, aprendendo as matemáticas financeiras da vida, que ele achava que fosse usar numa área, até que ele viu que aquele conteúdo era muito mais valorizado, podia ser aplicado de uma forma muito melhor em outras áreas, tá? Então, eu até falei, poxa, né, foi usar de uma forma não tão boa assim, mas o exemplo que a gente tira desse filme é o que eu quero trazer aqui para vocês, que eu utilizei para a minha vida, acredito que muitos de vocês já estejam utilizando, mas a gente tem que valorizar cada vez mais isso. O que eu posso compartilhar com vocês? Que hoje, o conhecimento que eu tive ao longo desses 17, 18 anos de carreira acadêmica, ele é muito mais valorizado fora do ambiente acadêmico do que dentro do ambiente acadêmico. Então, isso que eu quero trazer, né? Eu demorei muito para enxergar isso. E eu observo, né, ao conversar com várias pessoas de diferentes áreas, de diferentes ambientes, que às vezes eles estão achando que não tem um conteúdo bom o suficiente, por causa que o ambiente que eles estão dizendo isso para eles e eles estão acreditando, né, por falta de melhorar ali o pensamento crítico. Então, isso é uma prática, né, que eu trago para vocês traçarem da vida e começarem a fazer essas correlações, começar a pensar dessa forma, né, porque todo mundo, sem exceção, tem muita experiência para compartilhar. E às vezes a gente não está enxergando que essa experiência tem muitas pessoas buscando, tem muitas pessoas querendo, né, e a gente pode compartilhar. Então, eu vi recentemente, né, justamente uma pessoa falando sobre isso, né, em um dos seus posts, dizendo exatamente que, olha, o conhecimento que a pessoa tinha, né, no caso, estava sendo desmerecido, desvalorizado naquele ambiente. Então, o problema não estava na pessoa, o problema estava no ambiente. Então, a gente tem que começar a reconhecer, né, essas questões, porque muitas vezes a gente tem uma autocobrança, muitas vezes a gente dá um significado a isso que nos afeta, que afeta nossas crenças, afeta a nossa forma de pensar e criar as realidades. Então, às vezes, basta mudar essa chavinha, esse significado, né, fazer essas conexões, é como se fosse um quebra-cabeça mesmo, onde a gente, sabe, vai colocando as peças, as coisas vão começando a fazer mais sentido, e a hora que você vê, tem uma obra de arte ali, tem toda uma nova imagem, um novo cenário na sua frente que você não estava enxergando antes, tá? Então é para isso que servem essas práticas. Então, trazendo à tona, o que eu quero dizer aqui? Esse período de 8 anos que eu comecei a empreender, eu aprendi sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre liderança, das mais variadas formas. E detalhe que eu usei muita bagagem da minha área acadêmica, né? Isso que eu quero dizer, e fez muita diferença. Aprendi sobre renda passiva e aprendi, né, o que realmente é liberdade. Da mesma forma como eu comecei a investir em 2019, os cursos que eu fiz, as conexões que eu fiz, as experiências que eu tive, aprendi sobre dinheiro, sobre investimento, também sobre renda passiva, né, e também sobre liberdade, né? E tudo isso que eu aprendi ao longo do tempo, estou usando agora em 2023 para novas áreas, para explorar novos oceanos, novas oportunidades, novos universos. Então, aquela gotinha, né, de conhecimento que eu tinha, certo? Perto de tudo que existe, é pequeno? Ok, pode ser pequeno, mas a gente tem que aprender a valorizar isso. E muitas vezes a gente deixa de lado. A gente tem, o ser humano tem uma tendência, né, de valorizar o negativo, os aspectos negativos, né? Por isso que eu até falei que eu vou compartilhar com vocês os áudios do Poder da Gratidão, né? Que, pelo menos para mim, fez muito sentido, impactou de forma boa e quem sabe, da mesma forma que me ajudou, pode ajudar vocês, tá certo? Mas vamos dar continuidade. Mostrei também na semana passada esta analogia, certo? E exatamente, vi aqui o comentário do Júlio, né? Às vezes a gente sabe, né, que compartilhar pode salvar uma vida. Sim, né? Basta a gente sempre pensar, poxa, né, basta uma pessoa, de repente, pegar um conhecimento que a gente tem ali, que ela pode ter a vida transformada, né? Isso já traz inclusive um senso de gratidão, né, e realização adicional. Mas, enfim, voltando aqui. Trabalhei essas duas pirâmides, fiz um paralelo
né, para ver que, poxa, a maior parte das pessoas vivem na base dessas pirâmides. Por que será? Né? Então, sempre ali garantindo o que é suficiente para a sobrevivência, não criando conexões mais fortes. Então, se preocupa ali, poxa, com as necessidades de sobrevivência, por isso que a base ali, de um lado, é preocupar com a fisiologia, né? As necessidades fisiológicas que a vida nos exige. Então, muitas vezes a pessoa se limita, na questão financeira, né, a essa entrada de dinheiro para suprir essas necessidades básicas. Aí aquela falsa sensação de segurança, eu chamo de falsa porque estabilidade não existe. E às vezes a pessoa só vai até um determinado limite, não se esforça mais, porque já se conforma com aquilo, já que se acostuma com aquela situação que muitas vezes de confortável não tem nada, né? Às vezes se acostuma com as dores de viver nesta base. E até quando a gente vai um pouquinho mais para cima nessa pirâmide de necessidades humanas, fala de amor e relacionamento, pessoal, eu vou tocar num ponto mais delicado, mais sensível, mas é apenas para a gente refletir, tá? É estimular as nossas reflexões. Mas quantas pessoas não se relacionam com outras, seja por amizade, relações familiares, e ali na pirâmide do tecido de intimidade sexual, é quando realmente existe, né, uma conexão mais forte. Lá na base, a gente está falando de procriar apenas, né? Então, aqui, quando ele coloca intimidade sexual, é mais o contexto de você criar um vínculo mais forte, né, em termos de sentimentos e tudo mais. Mas quantas pessoas, pessoal, acabam não tomando suas decisões, né? Lembra dos dois exemplos de perguntas no início da apresentação? Tomando suas decisões pensando nisso aqui. Quando a gente olha, poxa, quantas pessoas não tomam suas decisões com medo de que algo aconteça? Então, muitas pessoas se relacionam, né, e criam os mais diversos tipos de relacionamento, por exemplo, com medo de ficar sozinho. Ou, né, tipo, tá buscando um relacionamento apenas para ter uma sensação de segurança, porque esse relacionamento vai prover algo que essa pessoa vai se sentir segura. E às vezes tem motivos, e deixam os principais motivos, aquilo que cria os verdadeiros elos, as verdadeiras conexões, né, de lado. Então, não é à toa que cada vez mais tantas pessoas estão separando, por exemplo, né? Então, tem vários artigos científicos com os mais diferentes motivos, né? Mas estou trazendo um desses motivos, tá? Então, e coincidentemente, quando a gente pensa em termos de satisfação, como eu mostrei na aula anterior, né? Os diferentes graus de satisfação, então, às vezes a pessoa está com a satisfação ali num nível mais baixo, está nessa base da pirâmide, e, coincidentemente, né, que não é uma coincidência, por isso que eu estou fazendo essa analogia aqui, né, falando do pensamento crítico, são os níveis mais baixos de pensamento crítico que faz com que as pessoas permaneçam nessa base. Né? Então, acabam se conformando, acostumando, enfim, e nunca vão além. Justamente porque, às vezes, o pensamento não vai além. Certo? Então, por isso que nós estamos aqui trabalhando o pensamento crítico, ok? Então, essa é uma das importâncias, eu estou focando e reforçando isso daqui, que foi falado na primeira aula também, porque de nada adianta, pessoal, a gente não dar bons significados a qualquer coisa que a gente queira fazer na vida. De nada adianta a gente não atribuir uma função para as nossas ações, né? Senão a gente começa a fazer coisas aleatórias e as coisas não saem da forma como a gente gostaria. Né? Então, quantas coisas a gente começa e não termina porque a gente realmente não deu uma função verdadeira, não deu um significado verdadeiro, né, àquelas ações. Né? Então, aumentar o nosso pensamento crítico traz esses melhores significados, né? Traz essas melhores análises e interpretações para que a gente possa tirar melhores conclusões, atribuir essas funções às nossas ações de forma a fazer mais sentido. Que uma frase que eu gosto muito é: para fazer sentido, tem que sentir. Então, é quando a gente sente que as coisas fazem sentido. Então, quando você sente algo, né, tem um significado ali. E essa questão de entre sentir, né, e dar significados, elas estão intimamente correlacionadas. Um não vive sem o outro, tá? Então, é uma via de mão dupla, vamos dizer assim, ok? Mas vamos lá, dar continuidade aqui. Falei também do ser, fazer e ter. Então, nesta base, as pessoas estão apenas preocupadas com ter. Ah, eu preciso ter isso para tal coisa. Né? Quando, na verdade,
tudo isso que a gente está falando aqui, os autores que trabalham todos esses temas, todas essas diferentes didáticas aqui, que foram transformados, né, nessas pirâmides que a gente está compartilhando, são baseadas no ser. Então, por isso a importância de a gente se tornar cada vez mais uma melhor versão de nós mesmos, que é o que todos nós estamos buscando aqui, certo? E melhorar o pensamento crítico nos permite justamente dar os significados focado neste ser, certo? E o que eu quero trazer em adicional aqui? Então, vamos começar, né, o conteúdo novo hoje. Os 3 R's. Não sei quanto de vocês conhecem, já ouviram essa questão dos 3 R's. O que são os 3 R's? No meio de tudo isso que a gente já compartilhou, aí vem essa questão de realização, reconhecimento e remuneração. São coisas que todo ser humano, de uma forma ou de outra, busca. Por mais que alguém possa negar, isso está no íntimo de todo ser humano. E a gente tem que aprender a trabalhar, né, os 3 R's, dentro desse contexto do ser, fazer e ter. Não tem uma ordem, pessoal, unânime, tá? Eu estou trabalhando nessa ordem aqui para fazer essa analogia com as 3 diferentes pirâmides que eu compartilhei aqui, e estou fazendo esse paralelo, porque, assim, remuneração, todo mundo busca por remuneração, certo? Então, geralmente, quem só foca na remuneração, fica nessas bases, né, dessas 3 pirâmides, que têm em comum, né, condições de limitações. Então, a gente acredita que todo mundo gostaria de muito mais e, às vezes, não consegue porque criam condições limitantes, né, associadas a essas bases, ok? Quando a gente começa a aumentar nosso grau de satisfação, remuneração, lógico que vai aumentar nosso grau de satisfação, é proporcional, né? Mas tem limite também, inclusive tem artigos científicos que mostram, né, os limites de remuneração em relação ao grau de satisfação, né, o quanto isso impacta realmente, né, na satisfação pessoal. E chega a certos níveis que o ser humano precisa de reconhecimento, em qualquer área que a gente queira considerar. Então, às vezes, mesmo com uma remuneração extremamente alta, vamos dizer assim, se não tem um certo reconhecimento, alguma coisa vai faltar e vai interferir no seu grau de satisfação, certo? E realização. Tanto que, né, o reconhecimento, a pessoa ter reconhecimento, às vezes é a realização que a pessoa busca, é a conquista que ela quer ter. E ela vai se sentir realizada quando tiver algum tipo de reconhecimento. Então, um não vive sem o outro, tá? Por isso que eu falei, não pensam, qual que é mais importante, qual que é menos importante. Pensam que todos estão correlacionados, certo? Então, essa informação é importante, a gente tem que, neste momento, focar, ok? Então, esses 3 R's. Quando a gente começa a fazer essas correlações, né, aguçar as nossas lentes para fazer essas correlações, a gente começa a enxergar várias conexões. E é isso que eu quero trazer, né, um dos pontos principais da aula de hoje, né, o poder das conexões. Quando a gente começa a fazer algumas conexões, tudo começa a fazer mais sentido, muitas coisas começam a esclarecer, inclusive os significados que nós estamos dando a tudo. Né? Então, primeira palavra-chave, significado, segunda palavra-chave, conexão. E as conexões, são várias conexões que a gente pode fazer na vida, elas impactam, né, todas as áreas daquela roda da vida. Então, a conexão é uma chave que abre muitas portas, novas possibilidades, novos universos para a gente explorar. Né? E aí a gente consegue ascender, certo? Né, levando em consideração aquela pirâmide que didaticamente a gente está utilizando aqui como exemplo, ok? Agora uma pausa, pessoal. Não sei se alguém até aqui tem alguma pergunta, vão anotando aí, né? Mas a pausa que eu quero fazer é para entrar num contexto, até falei superficialmente, né, ao longo da apresentação, mas que nesse momento eu quero focar. Então vamos lá, é uma pausa para a gente dar um stand-by nesse raciocínio que a gente estava tendo agora e entrar num outro aspecto que é muito importante, ainda mais falando que a palavra-chave de hoje é conexão. Rapidamente, né? Neuroplasticidade. Neuroplasticidade tem a ver com os nossos hábitos ou vícios, ou seja, os nossos comportamentos. Como eu mencionei, um grande problema quando a gente não melhora o nosso pensamento crítico, quando o que domina são baixos graus de pensamento crítico, né, nas nossas decisões, na nossa forma de pensar,
a gente entra em estados onde as nossas reações são automáticas, e é um automatismo maléfico, certo? Ou seja, isso é o que eu chamo de ciclos viciosos, que faz com que a gente reaja de uma forma que a gente gostaria que fosse diferente depois que as coisas acontecem, né? Então, a gente tem comportamentos que são condicionados, como se fossem programações. Então, é essa linha de raciocínio que eu quero trabalhar aqui, tá? E eu quero dar um exemplo, para ficar mais claro a importância do pensamento crítico, para ficar mais claro, né, que o pensamento crítico é a origem de praticamente tudo, certo? Então, comparar uma pessoa com treinamento e uma pessoa sem treinamento. Então, imagine a seguinte situação. Duas pessoas estão andando na rua. Uma pessoa é uma pessoa comum, certo? Outra pessoa, ela também é comum, só que é uma pessoa que passou por um treinamento, é um policial, por exemplo, certo? E de repente vem um barulho de dentro de uma casa, uma gritaria, tiro, barulho. Qual que é a reação automática que essas duas diferentes pessoas que estão na rua vão ter, certo? A pessoa sem treinamento, né, normalmente vai fazer o quê? Poxa, ela vai se proteger, vai correr, né? Ela pode até ter a tranquilidade de, né, se proteger e ligar para a polícia, mas a outra pessoa que é treinada, policial, a forma de reagir a esse acontecimento é totalmente diferente. Se essa pessoa está em serviço, por exemplo, ela já vai direto, né, ter as condutas, né, necessárias para lidar com aquela situação, porque ela foi treinada para isso. E é automático, muitos desses comportamentos, a pessoa treinada nem pensa. Então, quando hoje a gente para, né, na nossa realidade, para quem aprendeu a dirigir, para quem aprendeu a andar de bicicleta, várias coisas a gente faz automaticamente, a gente não para pensar. Então, só que o que eu quero trazer à tona aqui é que para tudo na vida funciona dessa forma, o mecanismo é o mesmo. Para quando a gente precisa tomar decisões, fazer escolhas, né, e a todo segundo isso está acontecendo. Aí que entra o pensamento crítico, porque várias dessas reações automáticas que a gente tem são programações, são condicionamentos. E se a gente treinar, né, então não é algo que a gente vai ficar 24 horas, né, se policiando. Né, isso que a gente vai aprender, né, como melhorar nosso pensamento crítico, né, de uma forma mais prática no decorrer desses nossos encontros. Mas a gente vai rever em alguns momentos as reações que a gente teve e identificar, como se a gente estivesse fazendo um diagnóstico, né? E ao identificar essas questões, aí sim a gente começa a trabalhar em cima. A gente começa a treinar, porque tudo é treinável, certo? Então isso que eu queria trazer à tona aqui, né, de uma forma mais enfática com essa pausa, ok? Vamos ver como estão nossos horários aqui. Ótimo. Então vamos lá. Aqui é o segundo ponto que eu quero trazer à tona, né, para enfatizar no dia de hoje. Então, a primeira coisa que eu trouxe à tona é a palavra-chave conexão, né? Tudo na nossa vida são conexões, e quanto mais forte for o grau de conexões que a gente tem com o que quer que seja, né, mais as coisas acontecem, e esse grau de conexão tem a ver com os significados que a gente dá às coisas, e da onde vêm os significados, qual é a origem do nosso pensamento crítico. Certo? Aqui, outra coisa que eu quero trabalhar, né? Vocês já estão vendo aí, coisas que... Então vamos trabalhar um pouquinho o nosso conhecimento, né? Aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente não sabe. Acredito que muitas pessoas já viram isso também, mas vamos imaginar, vamos estimular nossa mente, tá? Baseado no que foi já exposto aqui, né? Nessa aula de hoje. Existem coisas que você sabe que sabe. Então, você pode, né, olhar no espelho e falar, eu sei que sei determinadas coisas. Cada um aqui, como cada um tem o seu jeito de ser, agir, pensar, né, tem coisas que todos nós sabemos, coisas incomuns, né, e tem coisas que são particulares a cada um de nós. Né? Então, isso se difere. Óbvio, ok. Né? Mas o que eu quero que você trabalhe aqui é que existem coisas que você sabe que sabe. Ok. Existem coisas que você sabe que não sabe. Então, ao se olhar no espelho, né, você consegue identificar e falar, eu sei que não sei
isso, isso e isso, certo? Então imagine aí coisas que você sabe que sabe, coisas que você sabe que não sabe. Ok, isso normal, tradicional, não tem nada novo aqui, nada de excepcional, certo? Agora vamos para a parte onde desenvolver nosso pensamento crítico, pessoal, amplia o nosso mundo, né? Amplia o universo de possibilidades que a gente pode explorar. É justamente, existem coisas que você não sabe que sabe. Então, quando eu mostrei a linha da vida e falei, poxa, faça esse exercício, né? Rastreie, né? Pense lá, né, em vários momentos, em várias atividades que você já fez ao longo da vida, né? E comece a identificar, né? E valorizar um monte de coisa que você aprendeu que, de repente, hoje, né, você não sabe, hoje não vem fácil à sua mente. Mas se você trabalhar isso, você vai conseguir identificar a quantidade de coisas que você sabe, mas nesse momento não está na sua mente. Isso que se enquadra nesse quadrante aí, né? Coisas que você não sabe que sabe. E ao desenvolver o pensamento crítico, a gente consegue resgatar, né, esse monte de coisa que está dentro da gente, mas a gente não está usando. É como se nós tivéssemos várias ferramentas à nossa disposição, só que a gente nem lembra dessas ferramentas. E na hora de lidar com o que quer que seja, essas ferramentas poderiam nos ajudar absurdamente, só que estão esquecidas. Então aí vem mais uma importância do pensamento crítico, né? Por que é importante, como eu, né, falei anteriormente aqui, tudo vai se interligando, né? É importante a gente saber essas coisas, pessoal, para a gente dar significados ao aprendizado, por exemplo, significado à importância do porquê desenvolver o pensamento crítico. A gente dá uma função do que a gente está fazendo aqui, dessas aulas, uma função para tudo que a gente vai estudar, né, daqui em diante, porque dando funções bem claras, bem definidas, significados, né, positivos, as coisas fluem de outra forma, né, de uma forma muito melhor, certo? Então, quando eu falei da linha da vida, façam esse trabalho que é justamente para estimular, né, a sua mente a lembrar, né, dessas coisas que você sabe, mas que no momento estão aí escondidas, ocultas, certo? E o último quadrante, como vocês já podem imaginar, são coisas que você não sabe que não sabe. Então, eu sei que eu não, tipo, eu não sei que não sei. E esse quadrante é onde está um universo inteiro de conhecimento. É aqui que entra aquela imagem do início da aula. Poxa, até então, né, esses 3 quadrantes anteriores representam aquela gotinha. E todo o oceano é esse quadrante verde, né? Você não sabe que não sabe, a gente não sabe que existem tantas coisas, e só a gente trazer isso à tona, só a gente se conscientizar disso, né, nosso mundo já começa a mudar, certo? Então, vamos lá. Vamos dividir esse quadrante em 2 categorias, para facilitar o que eu acabei de falar, certo? Então, aqui tem as coisas em cima que nós sabemos, então, coisas que a gente sabe que existem, e os 2 quadrantes de baixo são coisas que a gente não faz ideia que existe nesse momento, tá? Então, a gente já começa a fazer alguns downloads, algumas chaves já começam a virar, porque a hora que a gente vê essa informação e aceita, pessoal, a gente vê e lembra daquela frase de Einstein, né, que o universo de cada um, né, se resume ali aquilo que tem a ver com o nosso saber, aquilo que a gente sabe, né? Então, é um pouco confuso porque o verbo vai se misturando, mas o simples fato da gente se conscientizar que existe um monte de coisa que a gente não sabe que a gente não sabe, né, já abre portas, tá? E isso vai ficar cada vez mais evidente, tá? Quando a gente vai trabalhando o pensamento crítico. Isso que eu queria trazer aqui, né? A quantidade de coisas que a gente não faz ideia que existe, né? Ao a gente se conscientizar disso, a gente tem um poder né, uma fonte de poder inesgotável para ser explorada, tá? Inclusive, parte dessa fonte, que está ali, né, no quadrante de baixo, do que você não sabe que sabe, você já está aí com você. Você já pode começar a resgatar isso e utilizar.
no seu dia a dia e potencializar tudo aquilo que você já está fazendo hoje, inclusive começar a fazer coisas adicionais, tá? Então, isso é um dos motivos que a gente vai aprimorar o pensamento crítico, né? Para nos trazer tudo isso à tona também. Sempre vou reforçar, já falei hoje e falo de novo. O óbvio precisa ser sempre reforçado, pois constantemente ele é ignorado. Então, quantas vezes, várias coisas do que eu falei hoje aqui, a gente já não viu, já se deparou por inúmeras outras pessoas falando. Por isso que é importante a gente fazer as conexões, dar os devidos significados para que todo esse conhecimento faça sentido e a gente comece a usar. Né? Porque a hora que a gente coloca em prática é que aquilo realmente se transforma no saber, em sabedoria. Voltando à roda da vida, só para a gente finalizar, não delongar mais, que a última aula eu me empolguei, né? E se deixar aqui, o negócio vai longe. Tudo são processos. Eu não vou dar continuidade, né, ao restante aqui, a gente deixa para outras aulas, mas eu quero lembrá-los, nesse slide, daqueles 2 exemplos de perguntas, né, de critérios para a gente fazer nossas escolhas, tomar nossas decisões. Né? Na vida, tudo é processo. É um óbvio. Então, nós estamos falando aqui de óbvios que muitas vezes a gente ignora. E todo processo requer esforços. Só que muitas vezes, pessoal, e isso é um dos grandes males da humanidade, que está se intensificando cada vez mais, o que acontece? As pessoas buscam por facilidades, as pessoas se esquivam, fogem, né, de ter que se esforçar. E se tudo na vida é processo, e todo processo requer esforços, o que vai acontecer com essas pessoas? Por que a maioria das pessoas vive nas bases daquelas pirâmides que eu compartilhei? Né? Por que a maioria das pessoas sempre ficam presas nas suas zonas de conforto e não conseguem sair? Né? Justamente porque nunca vão além daqueles esforços que elas mesmas colocaram como limite para elas. E quando a gente pensa em processos, mais importante que os processos é o significado de cada passo. Às vezes as pessoas miram só onde elas querem chegar, mas ignoram todo esse processo, cada passo desse processo. As verdadeiras conquistas é cada um desses passos, e não só o objetivo final. O objetivo final eu chamo de troféu. Né? A hora que você tem um reconhecimento, lembra dos 3 R's? Né? Então, faz parte desses 3 R's. E muitas vezes a gente não, as nossas decisões, se não estiverem com os devidos significados, com as devidas funções atribuídas, se a gente ignorar tudo isso, a gente não chega aonde a gente quer chegar, a gente para pelo caminho. Então, a gente acaba andando em círculos, fica nesse estado atual, representado nessa imagem aqui. Então, às vezes, a gente fica, isso cria nossas zonas de conforto. Né? Isso cria uma barreira que muitas vezes é o que a gente chama de limiar de esforço, né? A gente coloca nossos próprios limites de onde a gente vai se esforçar. Às vezes uma pessoa pega um livro e não consegue finalizar o livro porque, nossa, chegou no limite de esforço da pessoa. E por que chegou nesse limite de esforço? E ela não vai além? Porque ela não deu um significado para aquela leitura, um significado verdadeiro. Ela não atribuiu uma função àquela leitura que vai fazer parte de um passo, né, ao longo de todo esse processo para ela chegar até onde ela quer chegar. Né? Então, essa imagem caracteriza essas zonas de conforto, que a gente fica andando em círculo, não consegue romper, né, essas barreiras, porque nunca consegue quebrar esse limiar de esforço. E como eu acabei de falar, são significados que fazem com que a gente rompa, né, essa zona de conforto, que a gente rompa esse limiar que a gente estabeleceu, né, e muitas vezes a gente não vai além, porque chega ali e a gente para. Então, ao dar um significado, isso te estimula a fazer o quê? Te estimula, te instiga, te provoca de alguma forma a entrar em ação. Então, é o significado que faz você agir ou deixar de agir e tomar um novo rumo, dar os passos necessários para um primeiro objetivo, que é a verdadeira conquista. Né? Primeiro passo, e os passos, né? E ao entender isso e começar a mudar a nossa forma de pensar, a gente vai mudando as nossas realidades em cada uma dessas áreas, certo? Então,
Isso que eu queria trazer aqui para vocês, essa questão de significados e limiar de esforço, a gente pode explorar em um outro momento, mas é exatamente o que eu acabei de falar, só para a gente finalizar. São coisas óbvias, que sempre tem que ser reforçado, que a gente vive ignorando. Então, essa é a importância de melhorar nosso pensamento crítico, para aprender a dar melhores significados e melhorar todo o resto, certo? Então, como eu mencionei, os significados fazem com que a gente rompa, né, esses limites que a gente atribuiu à nossa mente. Né? É tudo uma questão de pensamento mesmo. Por isso que na primeira aula eu falei, poxa, né, coloquei aquela frase de Buda, né, e várias outras grandes mentes já falaram isso. Einstein já falou, Napoleão Hill já falou, entre tantos outros, né, que, assim, é o pensamento, né, aquilo que a gente pensa é o que a gente se torna. Né? Se a gente não faz algo que a gente quer fazer, é porque algum pensamento está impedindo que a gente faça. Né? Esse pensamento está dando um significado a alguma coisa que está nos limitando. Então, rompendo isso, vem os passos necessários para que a gente chegue onde a gente pode chegar. Certo, pessoal? Então, lembrando que a verdadeira conquista estão nestes pequenos passos. Então, cada significado que a gente atribuir a algo, ou cada coisa que a gente ressignificar, é o que vai permitir a gente percorrer o caminho. Então, uma coisa é conhecer o caminho, outra é percorrer. E a gente está falando de prática aqui, melhorar o pensamento crítico justamente para percorrer melhor todo o caminho que a gente tem que percorrer na jornada de cada um aqui. Ok? E é isso, pessoal. Está repetido aqui o slide, mas vamos focar nos significados. Na próxima aula a gente vai falar muito de decisões, né, do processo de tomar decisões, então como se formam os pensamentos e a importância da gente aprender como é o mecanismo de tudo para a gente aprender a tomar decisões, porque a nossa vida é feita de decisões. Né? Então as decisões que a gente está tomando hoje são as sementes, né, que vão gerar aí, depois de um processo, né, depois do tempo dessas sementes germinarem, depois do nosso ato de cuidar com qualidade, né, vão dar os frutos que a gente tanto está desejando, certo? E é isso, pessoal. Não vou me estender mais, até queria mostrar outras coisas aqui, mas já deu nosso horário, eu não vou me estender como na aula anterior. A gente dá continuidade na semana que vem. Então fica aí o momento para as perguntas, caso vocês tenham perguntas, ok?